Graça e paz, meninas, boa tarde. Gostaria de estar compartilhando uma palavra de Deus nessa tarde, finalizando esse tema que trouxe tanta sabedoria para nós, né? Aprendemos com essas mulheres da Bíblia muitas lições valiosas que possamos guardar no nosso coração. E a palavra que eu vou estar lendo está no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10, que diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado quando fizeram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, de Benjamim, em Zela, na sepultura do seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei lhe ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Meninas, a Bíblia fala sobre Rispa. Eu vou estar dando uma resumida aqui nessa história, só para vocês entenderem. Rispa foi uma concubina do rei Saul, e a Bíblia menciona que ela teve 2 filhos com ele, um chamado Armone e outro Mefibosete. E após a morte do rei Saul e de seus filhos na batalha de Gilboa, houve uma fome muito grande de 3 anos, e rei Davi, que sucedeu ele, buscou a Deus em oração para entender a razão dessa fome, e Deus informou a ele que era devido ao sangue que Saul derramou contra os gibeonitas, e sendo que havia uma aliança dos israelitas que eles não podiam atacar, né, os gibeonitas, devido a um pacto feito durante a conquista de Canaã, sobre a liderança de Josué. E esse pacto ele foi quebrado, e por isso veio essa grande fome em Israel. Então o rei Davi, para reparar esse erro, foi aos gibeonitas e perguntou o que eles queriam como compensação. E eles pediram 7 descendentes de Saul para serem entregues a eles e serem mortos. Então Davi concordou e entregou 2 filhos de Rispa, que foi Armone e Mefibosete, mas não é o Mefibosete filho de Jonatas. E juntamente mais 5 outros descendentes de Saul. Então, como a gente lemos aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então vemos aqui que Rispa, naquele momento de tragédia, de tristeza, de extrema tristeza, ela não foi passiva, mas se mostrou determinada em zelar pelos corpos dos seus filhos. Mesmo após a morte, não deixou eles em situação de desonra, porque era como uma desonra, né? Um corpo ficar exposto, né, após a morte, né? O certo seria, né, ter o sepultamento, mas eles pediram que deixassem, né, aqueles corpos ali expostos, e ela se preocupou. O amor dela foi além, né, da morte dos filhos. E que eu aprendo com Rispa, com essa mãe, que o amor dela
foi incondicional. Ela poderia falar: meus filhos já não fazem parte mais desse mundo, né? O que eu posso fazer? Mas não, o amor dela foi tão grande, foi tão maior do que tudo, que ela não permitiu. E esse período não foi de um dia, dois, né? Estudando mais, você vê que foi um período de aproximadamente 6 meses que ela acampou ali naquele lugar, cuidando, não permitindo que nada viesse sobre os corpos dos filhos dela. Ela teve ali, imagina a tristeza que essa mulher passou, né? Tamanha tristeza, tamanhas lembranças, né? Mas ela se esteve ali, se mostrou que não foi passiva diante dessa situação, mas ela se colocou ali para cuidar do corpo dos seus filhos. E que eu aprendo com ela que nós devemos nos posicionar e não sermos passivos em nenhum momento quando o assunto for a nossa casa, os nossos filhos e a nossa família. Que possamos estar atenta com qualquer sinal que o inimigo tenta se levantar para roubar, para atacar, para querer de qualquer forma destruir o nosso lar, os princípios de Deus contra a nossa família. Nós possamos nos levantar e proteger como leoas a nossa família, o nosso lar, não aceitar os levantes do inimigo contra a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Eu aprendo com ela que mesmo em meio à dor e à tristeza, ela se levantou. E isso foi feito saber a Davi o que a Rispa havia feito. E ele foi tocado pelo seu luto e decidiu dar um enterro digno, né? Diz aqui no versículo 11: e foi contado a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então Davi tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram à rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatã seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul, Jonatã seu filho, da terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de um pai, que fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Então, eu tenho certeza que após tudo isso, o coração dessa mulher ficou em paz, porque o que ela queria era que tivesse um enterro digno para os seus filhos. E eu tenho certeza que após isso, eu acredito que Deus trouxe a paz no seu coração, trouxe o consolo, o conforto. E eu deixo aqui para nós, nessa tarde, essa reflexão de não baixarmos as guardas, mas lutarmos pela honra, pela vida espiritual dos nossos filhos, esposo, família, que nos levantemos como Rispa se fez ali e protegeu, e que possamos espiritualmente proteger a nossa família, os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Não aceite menos do que isso. A proteção do Senhor na tua casa, na tua família, não aceite menos do que isso. Que o Senhor Jesus seja Deus e Senhor dos nossos lares, das nossas mentes e coração, possamos adorá-lo. Que a nossa casa seja um local de adoração. E que o Senhor proteja cada um dos teus filhos, seus esposos, sua família, seu lar, o teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.